Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Cláudia Santoro, gerente de marketing do Terra, e estamos começando o segundo dia da nossa Semana do Pequeno Empreendedor. Estão animados? Hoje o nosso assunto é marketing e temos muito conteúdo importante chegando por aí para compartilhar com você e para ajudar no seu negócio. Então, vamos começar. Nada de perder tempo, porque tem muita coisa boa que a gente vai compartilhar hoje com vocês. E quem vai abrir a nossa rodada de hoje é o Lucas Amadeu, Head do Vivo Ads. Ele vai apresentar para a gente a estratégia de marketing que o pequeno empreendedor pode aplicar em seu negócio. Lucas, obrigada pela presença. É com você. Obrigado, Claudinha. Obrigado a todo mundo do Terra Empresas pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de experiências com esse pessoal das pequenas e médias empresas, pessoal que muitas vezes está começando. A gente sabe que muitas empresas foram obrigadas, muitas pessoas começaram a empreender esse ano, alguns porque se planejavam e já queriam começar, outros porque foram forçados por conta da crise. E para todos eles tem muita oportunidade. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha experiência. Eu trabalho tanto com grandes empresas quanto com pequenas e médias empresas já há algum tempo. Eu comecei minha carreira em grandes multinacionais, trabalhei na Panasonic, na Colgate, na própria Vivo e no Facebook. Eu ajudei a lançar a plataforma de anúncios do Instagram no Brasil, fiz uma das primeiras 5 campanhas de anúncios do Instagram no Brasil, que hoje é uma das plataformas mais utilizadas aí pelos empreendedores. Depois disso, eu comecei a conhecer o mercado das pequenas e médias empresas. Hoje eu dou mentoria para pequenos e médios empreendedores, compartilhando um pouco da experiência que eu adquiri com os grandes anunciantes. Sou responsável hoje pela Vivo Ads, que é uma das maiores plataformas de mobile marketing, isso significa marketing no celular, aqui no Brasil. E ela foi criada de acordo com as necessidades dos anunciantes brasileiros. A gente sabe que Facebook, Vivo, Facebook, Google, plataformas que são muito utilizadas aí pelos empreendedores, pelos anunciantes, pelas empresas aqui no Brasil, elas são muito boas, só que elas são feitas por padrões globais, de acordo com necessidades de anunciantes no mundo inteiro. Por isso a gente criou a Vivo Ads, pensando aqui no consumidor brasileiro, nas marcas brasileiras, nas empresas brasileiras. E antes de começar a mostrar efetivamente as possibilidades que a gente tem aqui na Vivo Ads para gerar negócios para quem está começando a empreender ou para quem tem empresas pequenas e médias, vou comentar um pouquinho dos aprendizados, de 3 grandes aprendizados que eu tive ao trabalhar com grandes empresas, que muitas vezes eu vejo que os pequenos e médios empreendedores pecam, falta dar um pouco mais de atenção para esse tipo de assunto que eu vou mostrar aqui, tá? Então, pegue papel e caneta aí, vá para um cantinho mais tranquilo, onde você consiga prestar atenção, porque tem bastante conteúdo que eu quero passar para vocês aqui hoje. Deixa eu colocar em tela cheia. Espero que vocês estejam vendo a apresentação aqui em tela cheia agora. Qualquer coisa, o pessoal do Terra aqui me dá um sinal. Mas eu queria começar comentando com vocês da importância de você conhecer o seu público-alvo. A primeira falha que eu vejo os pequenos empreendedores cometerem é não dar atenção a conhecer efetivamente o seu público-alvo. Porque, na verdade, todas as suas estratégias, quando você fala de marketing, né, o foco dessa apresentação aqui é sobre estratégias de marketing para pequenos e médios empreendedores, e o que eles falam muitas vezes é em não conhecer seu público-alvo. E tudo que você vai fazer tem que ser pensado no seu público-alvo. Vou dar um exemplo aqui. Preço. A definição de preço ela vai variar conforme o público que você trabalha. Muitas vezes o anunciante, a marca, enfim, o empreendedor, ele quer fazer uma campanha, ele não tem bons resultados com essa campanha, seja no Instagram, no Google ou na própria Vivo Ads, e ele acha que não funcionou porque a propaganda que ele fez, porque a plataforma não trouxe bons resultados. E muitas vezes ele está fazendo uma comunicação que está desalinhada ao público-alvo dele. Quando a gente fala de preço, muitas vezes os empreendedores pensam que ter o preço mais barato significa vender mais. E muitas vezes não é isso que acontece. Dependendo do público-alvo com o qual você trabalha, qual o público-alvo ideal para o seu produto, cobrar mais caro pode ser um diferencial. Isso acontece muitas vezes quando você trabalha com produtos e públicos de mais alta renda. Se você colocar um preço mais alto, o seu público tem a percepção de que ele tem mais qualidade. Isso a gente chama de modelo mental. Na cabeça de pessoas de mais alta renda, geralmente existe um modelo mental que atrela qualidade a preço. Então, quando você trabalha com preço mais alto do que a concorrência, o seu público pode ter a percepção de mais qualidade, você vai acabar vendendo mais por conta disso. A gente vê
exemplos assim no mercado de bebidas, por exemplo. No mercado de vinhos, quando você cobra mais caro, você acaba vendendo mais. Os vinhos mais caros, é claro que não é 2, 3 vezes mais caro, mas um percentual ali determinado mais alto gera mais vendas. Isso comparando produtos com as mesmas características, mas você só vai conseguir saber qual que é a faixa de preço ideal conhecendo muito bem o seu público-alvo. Por isso que a gente fala que você tem que virar especialista no seu público-alvo. Você tem que conhecer tudo sobre ele. Tem que realmente estudar seu público-alvo. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre pesquisa também. É super importante você fazer pesquisa para conhecer direito aqui seu público-alvo. E também para conhecer os diferenciais que você precisa atrelar no seu produto ou no seu serviço para gerar aí mais satisfação e recompra, que o sonho de todos os empreendedores é ter recompra. Você conseguir vender a primeira vez é ótimo, mas muitas vezes é difícil fazer com que aquele cliente volte a comprar de você. E se você tem aí um preço adequado ao seu público-alvo e tem aí diferenciais que satisfaçam esse público-alvo, não só ele vai recomprar de você, ele vai comprar muitas vezes, mas ele vai recomendar também o seu produto para outros amigos e familiares. E outro ponto, claro, que é super importante, que tem uma relação direta com o seu público-alvo, é o ponto de venda. Muita gente foi obrigada a migrar para canais digitais por conta da pandemia, mas não necessariamente esse é o melhor ponto de venda para gerar recorrência do seu produto. Muitas vezes o seu cliente quer ter uma experiência com o seu produto e se acaba ali no canal digital tendo mais dificuldade de fazer isso. Mas daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão da experiência. Agora, como é que você faz? Vocês podem perguntar, Amadeu, como é que faz para conhecer meu público-alvo? Eu imagino que meu público-alvo sejam homens que morem em São Paulo, que têm uma renda específica. Uma falha que muitos empreendedores cometem é querer não definir um público-alvo e querer trabalhar com um público mais abrangente, falar para o máximo de pessoas possível que ele acha que assim ele vai vender mais. Isso é um erro muito grande, gente. É um erro que muitas vezes os empreendedores cometem. Quando você quer atingir e quer agradar todos os públicos-alvos, você não quer focar num público específico, você acaba não se conectando, não criando uma conexão real com nenhum público e na prática você vai ter problema, você não vai conseguir vender na proporção que você deveria. Por outro lado, se você consegue definir um público-alvo que faça sentido, que seja aderente ao produto ou ao serviço que você oferece, é muito mais fácil você agradar esse público-alvo e esse público-alvo passar a recomendar o seu produto ou serviço para outras pessoas. Então é muito importante você definir sim um público-alvo, tá? E aí como é que você faz para encontrar as características do seu público-alvo? Primeiro você vai imaginar aí, vai tentar transformar esse público-alvo numa pessoa. A gente chama no marketing isso de persona. Você vai definir ali uma idade para esse público-alvo, onde ele mora, no que ele trabalha, quais são as ambições dele. Realmente, tá? Imagina que é uma pessoa. Define ali todas as características, inclusive psicológicas, quais são as ambições dessa pessoa. Enfim, isso vai te ajudar aí a entender se faz sentido essa personificação para o produto ou serviço que você está oferecendo. Segundo passo, depois de definir o público-alvo e a persona, é fazer pesquisas. Então você vai pegar pessoas reais essas pessoas reais têm o mesmo perfil da persona que você definiu e vai chamar essas pessoas para o bate-papo. Pode ser amigos, pode ser parentes, podem ser pessoas que indiquem para você. Muitas vezes você não tem ali na sua rede de relacionamentos pessoas com perfil direto do público que você definiu, então você pede indicação para amigos. E aí você marca um café com essas pessoas. Você fala que está montando um negócio, está montando uma empresa, e você quer bater um papo com essas pessoas para entender se algumas premissas que você definiu fazem sentido. Uma dica que eu dou para vocês é não dizer que esse negócio é seu, tá? Se você falar que o negócio é seu, você vai acabar enviesando a entrevista, a pesquisa que você vai fazer, porque as pessoas vão querer falar as coisas para te agradar. Então, é melhor você dizer que você está ajudando um amigo que está criando uma empresa, ou você está participando de uma pesquisa ali para ajudar na criação de uma empresa, mas evitar dizer que essa empresa é sua, tá? E aí você vai fazer todas as perguntas para definir os pontos que você precisa. Desde entender quanto que essa pessoa toparia pagar por aquele produto ou serviço, se é que de fato ela teria interesse em adquirir aquele produto ou serviço. Você vai perguntar onde que ela prefere comprar aquele produto, onde que ela costuma se informar sobre aquele tipo de produto ou serviço, para você entender em que canais você vai usar para divulgar, para fazer a comunicação do seu produto. Enfim, você vai aproveitar para perguntar tudo que ela precisa. A gente, nas grandes empresas, costuma contratar institutos de pesquisa e pagar para as pessoas. A gente paga de 50 a 300 reais na média, e se é um público mais premium, chega a pagar 2 mil reais, porque o tempo dessas pessoas é um tempo mais caro, né? As pessoas dificilmente topariam parar o momento do dia delas para participar de uma pesquisa. Então a gente precisa pagar um pouco mais alto, mas para a classe média em geral, de 50 a 300 reais costuma
ser suficiente para as pessoas participarem dessa pesquisa, desse papo com você, para te ajudarem na definição de produto, tá? A gente chama isso de pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é essa que você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, de fazer perguntas abertas para ela, e aí aproveita para anotar tudo que a pessoa falar. Não descarta nenhuma ideia, pede sugestões para ela, até para definir o nome da sua empresa. Então anota ali tudo que você puder, leva para casa, não fica com nenhum preconceito em relação às ideias que vierem, entrevista bastante gente, o ideal é entrevistar de 4 a 10 pessoas pelo menos, tá? Nessa fase qualitativa que a gente chama, para você ter ali todas as ideias que você vai precisar para divulgação, para o marketing do seu produto. Como eu falei, desde o nome do produto até as características dele, preço, todos os pontos aí de marketing que é importante você definir. Você tem ideia de quanto isso é importante? Eu participei, numa das empresas onde eu trabalhei, de uma pesquisa sobre sabão em pó. A gente percebeu que tinha que o nosso produto ele era voltado para um público de mais alta renda, mas que ele estava sendo muito vendido numa região de periferia. A gente não entendia por quê. E tinha uma característica peculiar, ele é vendido uma vez só, a cada muitos meses. Geralmente você tem uma recorrência mensal ali na compra de sabão em pó. E nesse caso, as pessoas compravam na periferia uma vez só e depois demoravam muito tempo para voltar a comprar. A gente não entendia exatamente por que isso estava acontecendo. A gente até pensou em mudar características do nosso produto para atender esse público, características de comunicação, de propaganda, enfim. E aí a gente foi fazer uma pesquisa qualitativa, que é na casa do cliente. A gente mandou pesquisadores até as casas dos clientes que estavam tendo esse comportamento. A gente não falou que era para essa marca de sabão em pó, porque senão a gente podia enviesar a pesquisa. A gente falou que era uma pesquisa para conhecer melhor esse público, e sem dar nenhuma pista do que era, o que a gente queria saber. E a gente acabou descobrindo. A gente até inventou uma teoria que a gente chama de teoria do Omo no muro, que as pessoas compravam Omo e deixavam em cima do muro para mostrar para a vizinha, para mostrar para os vizinhos que na casa dela ela lava as roupas só com Omo, mas na verdade ela usava uma marca mais barata no dia a dia. Então, se a gente não tivesse feito pesquisa, a gente não teria descoberto isso. Por isso a gente sempre diz que é fundamental se realizar pesquisas. E depois que você chamou essas 4, 10 pessoas para baterem esse papo, para entender tudo que você precisa em relação às características do seu produto, a gente faz a pesquisa quantitativa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma ferramenta nossa da Vivo Ads, que é bem bacana para você fazer pesquisa quantitativa. Pesquisa quantitativa é aquela que você vai montar um formulário ali com 10, 15, 20 perguntas no máximo, com opção de múltipla escolha. Você ainda vai estar em dúvida depois de ter feito a pesquisa qualitativa de, por exemplo, faixas de preço. Legal, entendi que eu tenho que cobrar mais do que a concorrência, mas qual que é a faixa de preço ideal? Você vai colocar ali algumas opções na pesquisa quantitativa e o público vai preencher essa pesquisa. Tem formas diferentes de você fazer ela, tá? Você pode, por exemplo, colocar essa pesquisa em rede social, você pode mandar num grupo de WhatsApp, mas é difícil você saber que exatamente só o seu público-alvo preencheu a pesquisa, se ele não vai estar contaminado por pessoas de públicos diferentes. É importante você colocar para a pessoa preencher a idade, a renda, onde ela mora, etc., mas tem esse risco de estar contaminada. Por isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a ferramenta da Vivo Ads feita para pesquisas. Mas a gente sempre diz no marketing que a pesquisa é a melhor amiga do marketing, e que, por consequência, é a melhor amiga do sucesso do seu negócio, porque marketing, vocês sabem que é fundamental para o sucesso dos negócios, só que dificilmente você consegue fazer uma boa estratégia de marketing se ela não tiver balizada em muita pesquisa, tá? Por isso que eu quis começar essa apresentação falando para vocês sobre pesquisa. É fundamental para não fazer aquilo que a gente chama de marketing de umbigo. Geralmente os empreendedores têm isso, né? Não, eu sei o que meu público gosta, eu sei o que é ideal para ele, e isso é um erro muito grande que a gente vê os empreendedores cometendo. A gente chama isso de marketing de umbigo. Não faça marketing de umbigo. Faça muita pesquisa, vá atrás realmente de entender na realidade quem é o seu público-alvo e o que ele busca. Uma outra dica que eu queria dar aqui para vocês é na hora de fazer a propaganda do seu produto ou do seu serviço. A gente vê muitas vezes os anunciantes, os pequenos e médios anunciantes, não tendo bons resultados nas campanhas. Quando a gente vai analisar, o problema é que ele fez uma propaganda que não é vendedora o suficiente. Quando você faz uma propaganda, pensa que você tem pouco tempo ali para chamar a atenção do seu cliente, do seu potencial público-alvo e de vender para ele. E se você faz uma propaganda que não é atrativa o suficiente, você vai estar desperdiçando dinheiro. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Se você trabalha no mercado de alimentos, por exemplo, você tem que usar uma técnica que a gente chama de porn food. Porn de pornográfico mesmo e food de comida em inglês. Que é aquela foto tão apelativa, tão explícita, que vai deixar o seu consumidor com água na boca. Eu usei aqui o exemplo de pizza, por exemplo. Qual dessas duas fotos você acha que chama mais atenção, que vai vender mais o seu produto, se é que seu produto, por exemplo, fosse
pizza? Da esquerda ou da direita? Certamente o da esquerda. Esse queijo derretendo, a fumacinha ali saindo, já dá água na boca, né? Agora a gente já tá às 5h15 da tarde, já deu vontade aqui de comer essa pizza. Então ela é muito mais apelativa. Não importa qual produto, qual mercado onde se atue, é importante você usar imagens sempre mais humanizadas também. A imagem da direita é uma imagem, parece até mais profissional, né? Ela foi tirada ali no estúdio, tá com fundo branco ali direitinho, só que ela acaba sendo mais fria. A imagem da esquerda, ela é mais amadora, né? Você não precisa ter uma câmera profissional para fazer uma foto como essa. Você pode tirar com um bom celular, que tem uma boa câmera no seu estabelecimento, e ela fica uma foto que gera muito mais água na boca, gera muito mais desejo do que a foto da direita. Então muitos empreendedores pensam que precisa contratar uma super agência de publicidade, precisa gastar milhões, fazer uma propaganda, investir muito para ter uma propaganda profissional, e muitas vezes, por exemplo, se você tem uma padaria, você faz ali com o teu celular um vídeo falando que tem pãozinho fresco, e esse vídeo é exibido ali na sua região, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram ou pela Vivo Ads, você vai acabar tendo muito mais retorno do que contratar, de repente, uma mega produção que vai mostrar a sua padaria, vai mostrar imagens de fora, mas o que o seu consumidor teria muito mais desejo, muito mais água na boca, seria, de repente, você filmar com o seu celular o pãozinho fresco ali saindo do forno. Então, é importante você conhecer, de fato, o seu público-alvo. Outro exemplo que eu dou aqui é da Coca-Cola, uma das marcas líderes em marketing no mundo, né, uma das marcas que mais investem em marketing, e ela costuma mostrar o produto dela sempre sendo servido ali, tá vendo? Jogando a Coca-Cola, saindo as bolinhas ali. Essa foto da esquerda é muito mais apelativa do que a foto da direita, que é simplesmente a foto da embalagem do produto. Qual aqui dá mais água na boca? Certamente é a da esquerda. E geralmente os empreendedores cometem essa falha. Quando eles vão divulgar o produto deles, eles colocam uma foto da embalagem. E a embalagem vai acabar não gerando o interesse que seu produto poderia gerar se você fizesse uma imagem mais humanizada, mais apelativa ali do seu produto. Bora então agora explicar como é que a Vivo Ads pode ser usada para gerar mais resultado para o seu negócio, se você tem uma pequena ou uma média empresa. Eu vou começar explicando primeiro o que é a Vivo Ads, né? Muita gente não conhece até então, até meses atrás, a gente só trabalhava com grandes empresas. A Vivo Ads, ela nasceu no mercado em 2016, em maio de 2016, e desde então a gente vem trabalhando apenas com grandes empresas. Recentemente, há 2 meses, a gente abriu a Vivo Ads também para os pequenos e médios anunciantes, ajudando vocês a gerarem também grandes resultados por meio do mobile marketing. Aliás, antes de falar da Vivo Ads, outra dica que eu queria dar importante aqui para vocês é em relação a vender produto, a vender experiências e não produtos ou serviços. No marketing, a gente chama essa técnica aqui, essa pirâmide. Vocês que estão assistindo, tirem fotos dessa tela, deem print, porque essa imagem aqui ela é bem importante. A gente chama isso de pirâmide de Maslow. Na pirâmide de Maslow, ela indica aí quais são as necessidades humanas. Ela é chamada de teoria das necessidades humanas. Ela parte do princípio que todos os produtos e serviços que o marketing trabalha, eles atendem alguma das necessidades básicas humanas. O exemplo mais fácil de entender é o exemplo do café. Pensa, se você vende café, você vai atender a necessidade da fisiologia, que é a necessidade de se alimentar. Fisiologia é a necessidade mais básica do ser humano, de comer, de beber, de dormir, enfim. Essa é a fisiologia. Depois vem a necessidade da segurança, necessidade social, que é de você sentir que você faz parte de um grupo, por exemplo. Depois necessidades mais sofisticadas, como a necessidade da estima, que é do status, do reconhecimento. Depois as realizações pessoais, que tem mais a ver com desenvolvimento pessoal, com educação, por exemplo. Mas nesse exemplo do cafezinho, o café, teoricamente, ele atende a necessidade ali mais básica que existe, que é da fisiologia. Só que pela necessidade básica, o ser humano topa pagar baixo, ele topa pagar barato, ele não topa pagar muito caro quando ele está falando de uma necessidade fisiológica. O exemplo do cafezinho, quando você vai na padaria aí do seu bairro e pede um café, você vai pagar ali 4 ou 5 reais, no máximo, dependendo do bairro. Por outro lado, quando você vai no Starbucks é uma grande rede aí de cafeterias, tem em muitos países, aqui no Brasil não tem no país inteiro, mas é uma rede bem conhecida. No Starbucks, eles cobram 10 reais mais ou menos por um café. Agora, como é que a padaria do seu bairro cobra 4, 5 reais por um café, enquanto o Starbucks consegue cobrar 10 reais? Porque a padaria do seu bairro vende fisiologia e o Starbucks vende estima. Você vai no Starbucks, não é só para tomar um café para satisfazer sua sede, sua necessidade de café. Você vai porque lá tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem tomada para levar seu computador, para carregar seu celular, tem uma playlist bacana tocando, tem um ambiente confortável, poltronas confortáveis. Então, quando você vai no Starbucks, você vive uma experiência, você sente que você pode
pagar por aquilo, você merece pagar por aquilo. Quando você vai na padaria do seu bairro, você está simplesmente comprando um café para matar a sua vontade ali de tomar café, a sua sede. Então, por isso que o Starbucks consegue cobrar muito mais caro. E a dica que eu deixo aqui para vocês é isso. Se você vender só as necessidades básicas das camadas de baixo, ali da pirâmide de Maslow, você vai cobrar mais barato. Quando você atinge camadas mais altas, por isso que é importante você tirar foto desse slide e olhar ele muitas vezes para entender como é que você pode gerar experiências a partir do seu produto. O mesmo exemplo é hotel. Por que que redes de hotéis populares vendem ali uma suíte, um quarto por noite, por só R$200, 200, R$250, enquanto o Copacabana Palace consegue cobrar R$1.500, R$2.000, às vezes R$3.000 por um quarto? Teoricamente, você está pagando para ter um lugar para dormir e para comer. Só que no hotel mais simples, só tem realmente a cama e um cafezinho. No Copacabana Palace, você está vivendo uma experiência, tem uma série de serviços adicionais, tem o próprio fato icônico de você estar no Copacabana Palace. Então, essa é a diferença. E se você consegue vender experiência, você cobra muito mais caro, você passa a ter uma margem muito melhor. Essas dicas são as básicas aí para você ter uma estratégia de marketing que seja mais eficiente para o seu negócio, tá? E aqui eu vou comentar agora sobre a Vivo Ads. Vivo Ads, hoje ela é considerada a maior plataforma digital do Brasil porque ela reúne tudo o que o mobile marketing tem de melhor. E ela já nasceu com o DNA mobile. Enquanto hoje é tendência a falar de mobile, hoje Facebook, Instagram, Google estão focando muito no mobile, só que a Vivo Ads nasceu dentro da Vivo, que é uma empresa que fala de celular, que fala de mobile há mais de 10, 15, 20 anos. Então a gente tem o DNA muito no o DNA do mobile, o DNA do celular, muito no nosso core. A gente tem uma audiência massiva também, a gente consegue trabalhar com a base de clientes da Vivo, usando dados demográficos verificados, perfil do consumidor, os interesses dele e também a geolocalização. Claro que a gente só trabalha com clientes que dão autorização para a gente usar esses dados. A gente segue à risca a LGPD, nosso público máximo é de 75 milhões de pessoas e dependendo do formato de anúncios que você quiser usar, a gente trabalha com públicos diferentes aí dependendo dos públicos que autorizam a gente a fazer as campanhas. O que é bacana é que a gente oferece soluções completas para você, desde trabalhar a camada do awareness, que a gente chama, que é a construção de marca, é a divulgação da sua marca, do seu produto ou do serviço, passando pela consideração, que é o seu consumidor não só descobrir que o seu negócio, sua empresa, seu produto, seu serviço existe, mas também passar a ter ele ali no radar. Opa, que bacana que existe aquela empresa, aquele produto. Até gerar a performance de fato, que é a venda direta ali do seu produto. Falando um pouquinho de como é que você pode usar a Vivo Ads para gerar awareness para sua empresa pequena ou média. Nosso produto de vídeo, eu gosto de dizer que é o melhor produto de vídeo do mercado, de anúncios em vídeo. Ele funciona atendendo o cliente da Vivo no momento que ele mais precisa. Então, quando o cliente da Vivo acaba o pacote de dados dele, ele é redirecionado, em vez de ser cortado, de ter o acesso dele cortado, como acontece muitas vezes em outras operadoras, na Vivo, se acabou o pacote de dados do cliente, ele é redirecionado para essa página, que fala para ele, ops, sua internet acabou, e dá a opção para ele comprar um pacote de dados novo, ou dele assistir a uma propaganda feita para ele, de acordo com a segmentação que o dono do negócio determinar. Lembrando, você precisa conhecer muito bem seu público-alvo, quais são as características dele, e aí na hora de criar uma campanha na Vivo Ads, você vai indicar ali todas essas características para a gente poder entregar a sua propaganda para o cliente certo. E como eu disse para vocês, muitas vezes é mais eficiente você gravar um vídeo ali com o seu próprio celular, mostrando o seu produto, falando sobre as vantagens dele, do que de repente fazer uma super produção em que os benefícios do seu cliente, do seu produto, talvez estejam menos aparentes, tá? Então, pode gravar com o seu celular e subir na nossa plataforma. O mais importante é você vender, você explicar nesse vídeo, um vídeo de 30 segundos, no máximo 1 minuto, a gente recomenda sempre 30 segundos, tá? Que é o tempo suficiente para você explicar aí as vantagens do seu produto. E lembra daquela pesquisa que eu falei para vocês fazerem no começo do vídeo? Usa os resultados dessa pesquisa para criar esse anúncio. Usa, na hora de gravar seu vídeo, quais são os principais diferenciais que seu público-alvo considera na hora de comprar o seu produto. É isso que você tem aí, que você precisa comunicar para o seu público-alvo. Lembrando que você vai ter ali 30 segundos no máximo para contar a sua história, para vender o seu produto, para convencer o seu público-alvo a comprar o seu produto. Então, é importante você usar esse tempo para vender aí os principais diferenciais do seu produto. Qual que é a vantagem principal da Vivo Ads? Quando você faz campanhas de anúncios em outras plataformas, mesmo nas mais conhecidas aí,
o cliente, você não tem nenhuma garantia de que ele realmente prestou atenção no anúncio. Uma coisa é ele ver o anúncio passar ali na tela dele. Outra é ele realmente ter prestado atenção. E aqui na Vivo Ads a gente garante que o consumidor realmente viu o seu anúncio e lembra do seu anúncio. Como é que a gente faz isso? No final do vídeo, depois de ter assistido a propaganda inteira, só depois realmente dele ter visto a propaganda inteira, tá? Aparece uma pergunta, você vai criar essa pergunta sobre a sua propaganda. Então você vai perguntar ali algum dos temas que foram abordados no seu anúncio, alguns dos diferenciais do seu produto que você falou no vídeo. E aí somente se o cliente responder a pergunta certa, é que ele vai ganhar um pacote de internet para navegar de graça, e esse pacote de internet vai ser oferecido pela sua empresa, vai aparecer ali o logo da sua marca, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, vai subir também na hora de criar o anúncio, e ele que vai oferecer para o cliente o pacote de internet de graça. Então você tem a garantia, porque o cliente respondeu a pergunta certa, de que ele realmente viu e lembra do seu anúncio. Se o cliente errar a resposta, ou seja, ele não prestou muita atenção no seu anúncio, o cliente não ganha nada, ele não ganha o pacote de dados, ele só ganha se ele realmente viu e respondeu corretamente. E se o cliente responder errado, você, dono da empresa, dono do produto, do serviço, você não paga nada. Você só paga pelos clientes que viram e que lembram do seu produto. Isso torna a Vivo Ads diferente de qualquer outra plataforma. Como eu disse para vocês, a Vivo Ads foi criada pensando no consumidor brasileiro, nos empreendedores brasileiros, nas marcas brasileiras. Então, a gente criou uma dinâmica que garante que o cliente, que a gente entregue a propaganda para o cliente certo e que ele preste atenção no anúncio e que ele veja a propaganda principalmente com uma coisa bacana. A gente está acostumado a propaganda ser aquela coisa chata que interrompe uma experiência de consumo de conteúdo, né? Você não liga a televisão para ver propaganda, você não liga no jornal, opa, deixa eu ver quais são as notícias que estão passando aqui, quais são as propagandas que estão passando aqui hoje. Você não liga na novela para saber as propagandas do dia, você liga para assistir ao conteúdo de fato. Só que a gente se acostumou a entrar propaganda, muitas vezes a pessoa levanta, vai no banheiro, vai fazer outra coisa na hora do comercial, que é quando você pagou milhões na televisão, você pagou milhões para a emissora para exibir o seu anúncio. Na Vivo Ads não, a gente mostra a propaganda num contexto muito mais interessante para o cliente, a propaganda entra como um benefício para ele. Aqui, a diferença que a gente tem em média em relação aos nossos concorrentes, em termos de lembrança de campanha, os clientes que veem propaganda na Vivo Ads lembram geralmente 10 vezes mais do que os clientes que veem propagandas em outras plataformas também digitais. E como a gente sabe que o nosso resultado geralmente é melhor, a gente tem o que a gente chama de desafio Vivo Ads. Se você rodar uma campanha na Vivo Ads, um anúncio em vídeo na Vivo Ads, rodar uma campanha igual no YouTube, no Facebook ou na televisão, e a campanha da Vivo Ads não te trouxer o melhor resultado, a gente não cobra a campanha de você, porque geralmente o nosso resultado é muitas vezes melhor. Aqui tem investimento mínimo para você ter acesso a esse desafio Vivo Ads que a gente chama, que é investimento de R$50 mil, tá? Mas é o melhor resultado ou você não paga pela campanha. Fora disso, o investimento mínimo para anunciar na Vivo Ads é de R$100, ou seja, qualquer um pode anunciar. Esse mínimo de 50 mil é só realmente para ter acesso ao desafio Vivo Ads. Aqui falando um pouco dos formatos de performance para gerar venda de fato, gerar conversões para o seu negócio, a gente tem um formato chamado Data Rewards Lead. Ele parte do mesmo princípio da campanha de vídeo, só que em vez de mostrar um vídeo para o seu cliente, você vai mostrar uma campanha de cadastro. Então a gente vai exibir um formulário de cadastro, essa tela aqui do meio, tá vendo? Para os clientes que você determinar, para o público-alvo que você determinar. Você vai criar um banner ali, que é aquela imagem da esquerda, dando algum benefício para o seu cliente, dizendo sobre a sua marca, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, e para ele conhecer mais, ele preenche esse cadastro. Depois que ele preenche esse cadastro vai direto para você, e aí você pode ou ligar para ele, ou mandar um e-mail, mas é importante que você deixe muito claro que depois dele preencher esse cadastro, ele vai receber uma ligação, ou um e-mail seu, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, pode ser, enfim, por SMS, o que for, dando mais informações sobre a sua empresa. Então é importante você deixar isso muito claro no anúncio que você coloca ali à esquerda, tá? Quando você sobe os anúncios da nossa plataforma, se essa mensagem não estiver muito clara, se não estiver deixando muito claro o que você vai fazer com o cadastro do cliente, a gente não autoriza a campanha. Então tem que estar muito claro para ele. Você paga realmente somente pelos leads cadastrados dentro do target, dentro do perfil de público que você determinar. Se seu cliente cadastrar ali se for um cliente fora do público, você nem recebe esse lead e o cliente não recebe a internet, você não paga por isso, tá? Outro formato muito legal que a gente tem é o formato de mídia geolocalizada. Resumidamente, a gente consegue mandar uma mensagem de SMS
ou de MMS, que é basicamente um SMS com uma foto, um GIF ou um videozinho ali curto, para os clientes que passarem perto da sua loja, por exemplo. Então você vai definir ali o raio de atuação do seu negócio. Geralmente você está falando de negócio de bairro, 1 quilômetro, 2 quilômetros no máximo. Você tem que entender naquela pesquisa que eu falei para vocês no começo do vídeo, perguntar para o seu público-alvo até quão longe ele toparia se deslocar para comprar aquele tipo de produto ou serviço. Isso vai variar conforme o negócio que você atua. Por exemplo, se você tem um restaurante e é um restaurante por quilo, geralmente o restaurante por quilo ele fica ali na vizinhança de grandes empresas, de regiões que têm grandes escritórios. Então a pessoa vai frequentar ali somente na hora do trabalho, na hora do intervalo do almoço. E tem que ser muito pertinho, ela tem que ir a pé e tem que chegar rápido. Se for mais longe, ela não vai topar ir. Se for, por exemplo, um restaurante premium, um restaurante nobre, um restaurante mais especial, aí sim, a pessoa ela vai no jantar ou ela vai no final de semana e ela topa ir mais longe, ela vai pegar o carro, ela vai se deslocar com mais tranquilidade até lá. Então depende muito do seu perfil. Não tem como eu falar para vocês aqui o certo é 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou é mais, vai depender do seu negócio. Mas o que a gente vê na média é que os negócios de bairro, os resultados melhores acontecem quando você determina o raio de 1 até 2 quilômetros. Mas lembra, pesquisa, pergunta para o seu cliente como é que ele vai, até quanto ele topa se deslocar, tá? Vou mostrar alguns cases aqui de sucesso da Vivo Ads com grandes marcas para ajudar a inspirar vocês. Case aqui de grandes empresas. Esse case aqui é muito legal. A gente fez com a C&A, foi uma parceria da C&A e do Bradesco. A gente sabe que a C&A oferece um cartão co-branded, que a gente chama em parceria com o Bradesco, né? Um cartão que tem ali a carinha da C&A, mas que por trás é um cartão do Bradesco. Então o que a gente fez? Para as pessoas que passavam próximo a lojas da C&A e estavam dentro do público-alvo, que eles determinaram, só que eu engasguei aqui, gente, só tomar uma água aqui. Mas as pessoas que tinham um perfil do público-alvo determinado pela C&A e que passavam nas regiões determinadas por eles, a gente mandava essa mensagem aqui, um MMS, que tinha uma imagem ali do cartão, e falava que se você comprasse, você pagasse com o cartão da C&A suas compras, a cada R$1 em compra você ganhava 1 megabyte. E essa ação fez o maior sucesso porque a pessoa descobria que ela não precisava mais comprar recarga, ela podia pagar ali as compras dela com o cartão da C&A e ela ganharia internet de graça. Esse é um modelo bem bacana que a gente consegue fazer também e que gerou bastante resultado para a C&A, mais de R$150 mil em vendas em uma semana, em poucas lojas ali, que foi um teste que a gente fez. A Múltiplos também, hoje a Múltiplos se chama Latam Pass, mas a gente fez uma campanha com eles há um tempo atrás, que era para gerar novos leads, novos clientes para Múltiplos. Só que a Múltiplos, na época, já tinha 14 milhões de participantes, e eles queriam crescer a base deles de uma forma qualificada. Eles queriam aumentar a base de clientes, mas somente com clientes que realmente tivessem o perfil certo. E o perfil do cliente ideal da Múltiplos é um cliente de mais alta renda que gosta de viajar. Como é que faz para você crescer a base de clientes quando você já tem 14 milhões de clientes de uma forma qualificada? Então, o que a gente fez? A gente ofereceu pacotes de internet para os clientes que a gente via que tinham potencial. A Múltiplos passou para a gente o público-alvo deles ali. A gente pegou esses clientes, negativou quem já era participante da Múltiplos e ofereceu ali de 100 mega a 1 giga de internet para esses clientes se cadastrarem para fazer parte da Múltiplos. Isso gerou mais de 1 milhão de novos clientes para Múltiplos. Foi um case de sucesso enorme deles. E uma campanha que a gente fez muito legal também com o Clube Social. A gente colocou ali nas embalagens de Clube Social, tinham prêmios de pacotes de internet. Então tinha a comunicação ali nos supermercados, quando você chegava no supermercado ou na região de um supermercado, e você tinha ali um celular da Vivo e tinha dado autorização para a gente te mandar esse tipo de propaganda, você era avisado que naquele supermercado, quem comprasse Clube Social ia ganhar ali dentro da embalagem um pacote de internet. Esse pacote de internet variava conforme ali o cupom, e a gente deu internet para mais de 22 mil pessoas com essa promoção. As ações que a gente faz na Vivo Ads não precisam necessariamente dar um pacote de internet para o cliente, tá? Pode ser um bônus seu, ou não precisa ter um bônus necessariamente, você pode só comunicar o produto, mas a gente sabe que quando a gente dá esse benefício adicional, o cliente tende a prestar mais atenção, tende a se interessar mais pelo produto. Outro case de sucesso, esse case aqui é muito legal, ele mostra como é bacana você criar uma campanha que não seja só um impacto, você contar uma história
para o seu cliente. E a gente sabe que o celular é a tela, sem dúvida nenhuma, onde o seu consumidor olha mais vezes por dia. Exceto se estiver falando de um público de uma idade mais avançada ou de uma renda muito, muito baixa, aí talvez ele não use tanto o celular. Mas se está falando de 97% do público brasileiro, sim, o celular é a tela onde ele mais olha no dia. Aqui no Brasil, a gente tem muito hábito de dizer que a televisão é o principal meio de comunicação para as pessoas, né? Tanto que muitas marcas ainda investem milhões de reais em propaganda só na televisão. Na televisão, não é que fazer televisão tá errado, mas ela hoje em dia não é mais a primeira tela. A gente fala que quando o cliente está assistindo televisão, ele está sempre com o celular ali na mão. E antigamente a gente dizia que o celular é a segunda tela. E eu sempre pergunto para vocês, se você está assistindo televisão com o celular na mão, onde você está prestando mais atenção? Geralmente é no celular. Por isso que é fundamental você ter o celular como centro da sua estratégia de marketing. O cliente ele acorda com o celular na mão, ele vai, geralmente o celular é até o despertador, né? Então a primeira tela que ele olha e geralmente a última tela que ele olha antes de dormir. Ele vai ali revisar o que ele tem, se chegou alguma mensagem. Então o celular é a única tela que o cliente realmente passa o dia inteiro com ele na mão, com ele, o dia inteiro olhando. Por isso que a gente quis criar vários formatos para entregar a sua propaganda do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, de uma forma relevante para o seu consumidor, tá? A Vivo Ads é uma plataforma nova, relativamente, né? Você fala do Google, do Facebook, essas empresas têm mais de 10 anos, mais de 15 anos no mercado, a Vivo Ads tem só 4 anos, a gente está indo agora para o nosso 5º ano, mas a gente tem bons cases de sucesso, justamente porque a gente coloca o consumidor no centro da sua propaganda. Esse exemplo aqui da Guaraná Antártica, ele é bem bacana, porque eles começavam impactando impactando o público-alvo deles com a propaganda, que era uma propaganda que falava de pipoca e Guaraná. Vou passar aqui rapidinho para vocês verem. E aí, para os clientes que viam a propaganda, vou passar aqui que meu tempo já está acabando, já me avisaram aqui que o tempo está acabando, mas depois que o cliente via a propaganda, somente para os clientes que viram a propaganda até o final e responderam a pergunta certa, lembra que tem uma pergunta sobre anúncio, esse cliente ele entrava numa lista que aí quando ele passasse perto de algum supermercado que vendia Guaraná Antártica, ele recebia um aviso ali lembrando ele de comprar Guaraná Antártica. A mesma coisa acontecia quando ele passava perto de um parque, de parques onde as pessoas fazem piquenique. Ele recebia também uma mensagem lembrando ele de comprar Guaraná. Então a gente consegue criar uma jornada de comunicação e de fato é muito mais eficiente do que você só mostrar um anúncio solto para o seu cliente. Então a gente tem hoje uma plataforma que está à disposição para você poder programar todas essas campanhas. Vou deixar aqui o site para vocês. O endereço para anunciar na Vivo Ads é business.vivoads.com.br. É bem fácil de usar, tá? Aquelas últimas telas ilustravam um pouco de como funciona a plataforma, mas é super fácil, é super intuitivo. Agora a gente vai abrir para perguntas, né, gente? Deixa eu fechar aqui a minha tela. Oi, é isso mesmo, Lucas. A gente está com um tempinho um pouquinho apertado aqui, mas foi bem bacana. Acho que o Vivo Ads tem bastante formatos variados que vão poder ajudar a alavancar as vendas dos nossos empreendedores, tá? Tem a Juliana Miranda. Tenho um pet e sempre falo sobre os diferenciais da minha marca, mas acho que meus consumidores ainda não entenderam o valor da minha marca. Tem algum jeito de melhorar isso? Sem dúvida, Juliana. Certamente o teu ponto aí é propaganda, é divulgação, tá? Você precisa focar a divulgação do seu pet shop nas características principais que diferenciam ele da concorrência. Pet shop tem vários por aí, mas como você disse, certamente você tem diferenciais que tornam o seu estabelecimento melhor do que a concorrência. E é isso que você tem que focar muito, na divulgação do seu produto. E aí eu te recomendo usar as ferramentas padrão de mercado. Claro que a Vivo Ads é uma ótima ferramenta, mas você pode usar, tem Instagram, tem Facebook, eu recomendo sempre que você teste todas elas e veja qual te dá o melhor resultado. Mas é importante você ter uma mensagem muito clara, divulgando os benefícios aí do seu estabelecimento. Até linkando um pouco a isso, o Pedro Sandoval, ele perguntou se ele poderia usar o Instagram como uma ferramenta de pesquisa. Exatamente, o Instagram sim você pode usar, tem até aquela função de enquete que você faz nos stories, tem um botão ali que você pode colocar enquete, é uma forma de você ter insights do seu consumidor, mas não é uma pesquisa tão estruturada, né? Você
pode ter ali gente que clica errado, que preenche errado, então o ideal é sempre fazer uma pesquisa mais formal, ou na Vivo Ads, com os formatos que eu mostrei, ou até mais simples, usando o Google Docs. Você pode criar uma pesquisa no Google Form e mandar isso para o WhatsApp, num grupo de clientes que você tem, ou de potenciais clientes, mas é importante você fazer ela mais estruturada. Mas, sem dúvida, o Instagram é um termômetro importante para o seu negócio. Você tem que ler tudo que vem, principalmente comentários, mensagens por inbox. Uma dica que eu dou também em relação ao Instagram é nunca apague os comentários. Muita gente acha que não pode deixar comentário ruim, comentário negativo ali exposto. E quando você apaga, parece que seu produto não tem defeitos. E todo mundo sabe que todo produto, todo serviço está sujeito a ter defeitos. E é importante você responder aos comentários negativos, explicando e se colocando à disposição desse cliente que estava insatisfeito. Quando você mostra que você tem um pós-venda bacana, você acaba revertendo essa percepção negativa que você poderia ter. Bacana. O Mário Sampaio perguntou: como eu gero mais necessidades para o meu produto? Pois é, aí vai depender muito do mercado onde se atua. Eu gosto de dar um exemplo aqui que muitas vezes o seu consumidor nem sabe, você vai atender uma necessidade, um problema dele que ele nem sabe que tem. Aquele exemplo clássico da Netflix, né? Quando antes de surgir a Netflix, existia a Blockbuster, existiam as locadoras de vídeo, você ia lá, sexta-feira, fim de semana, alugava a fita, todo feliz, e você não sabia que você tinha um problema. Aquilo era bacana, até surgir a Netflix e mostrar que você tinha sim um problema. Sair de casa, ter que ir até a locadora, rebobinar a fita antes de devolver, era um problema. Esqueci a data para devolver, né? Daí pagar. Exato. Então é importante você fazer bastante pesquisa, conforme eu falei no começo da apresentação, para entender qual é o problema de negócio, o problema do seu cliente que você vai resolver com o seu produto. E é sempre, toda a sua comunicação, todo o seu marketing tem que ser em cima desse problema, o seu cliente ter a necessidade real de comprar esse produto ou serviço. Tá, bacana. A Juliana Santos ficou com uma dúvida. Ao usar o Vivo Ads, eu divulgo a minha marca apenas para cliente Vivo? Isso, exatamente. Você está falando aí com a base de clientes da Vivo, e que hoje são 75 milhões de pessoas. Para você ter ideia, o Facebook tem pouco mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Então é bastante coisa quando você fala de 75 milhões, mas sim a base da Vivo. Ah, bacana. Tem mais uma aqui, tá? Que a gente está com o tempo corrido. Aqui. Eu falo muito, né? Mas vamos lá. A Fernanda Novaes. O Vivo Ads entrega alguma interface para acompanhar a performance por formato de cada campanha que eu publicar? Sem dúvida. Quando você entra naquele endereço que eu falei, business, que é negócios em inglês, .vivoads.com.br, você vai fazer ali o cadastro, um cadastro simples, e aí quando você cria as campanhas, ele já te dá acesso a uma área de relatórios. Você vê em tempo real ali todas as métricas, todas as informações sobre a sua campanha, justamente para você poder otimizar ali, ajustar para garantir que você tenha sempre o melhor resultado. Ver as métricas, ver os relatórios é fundamental para o sucesso de qualquer negócio quando você está falando de campanhas digitais, né? Ah, com certeza. Principalmente para o pequeno empreendedor, né, que tem uma verba limitada, ele precisa saber muito bem, né, aonde investir. Lucas, eu quero agradecer a sua presença e todo o compartilhamento de informação e dicas que você passou aqui para a gente. Se você quiser colocar mais alguma consideração final, fica à vontade. Claudinha, super obrigado. Parabéns a vocês pela iniciativa, parabéns ao Terra Empresas por essa iniciativa de compartilhar conhecimento. A gente sabe quanto isso é importante nesse momento, principalmente com tantas empresas que começam mal estruturadas, sem informação, sem a bagagem certa, e tem produtos que são bons que muitas vezes não vão para frente porque falta essa bagagem, né? E é super importante esse papel que vocês fazem. Parabéns e obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo.